Em Busca da Verdade, com o Diácono Carlos. Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos comigo em busca da verdade. Falando novamente, o terceiro resumo do batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca, jamais na história do Novo Testamento houve um ensinamento parecido com este, pois Jesus ensinou seus apóstolos a mensagem verdadeira. Jesus jamais ensinou aos seus discípulos uma trindade apostólica, para que seus discípulos anunciassem o batismo em nome de três. Os apóstolos de Jesus foram os homens que andaram com ele e tiveram o privilégio de aprender tudo a seus pés. Eles estavam presentes na vida de Jesus. Jesus ensinou de uma maneira muito clara e perfeita a sua doutrina a eles. Se o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fosse verdadeiro, os apóstolos de Jesus Cristo seriam os primeiros a anunciarem esse batismo em seus ministérios no livro de Atos dos Apóstolos e também em suas epístolas, mas nada disso é encontrado. Não há assunto relatados a esse respeito e nem mesmo sequer um rascunho para uma pequena base. Eles só poderiam pregar aquilo que haviam aprendido com seu mestre, e com seu mestre eles não aprenderam a doutrina da Trindade e nem tampouco o batismo em nome de três. Podemos observar que mesmo em ocasião diferente, os apóstolos pregaram a mesma mensagem do batismo. Como, por exemplo, Filipe pregou em uma parte de Samaria o batismo em nome de Jesus e o povo creu. Atos 8, versículo 12. Já o apóstolo Pedro e o apóstolo João, em outra parte de Samaria, também pregaram a mesma mensagem do nome de Jesus. E o povo também creu. Atos 8, 15 e 16. E em Atos 8, 36 e 38, encontramos novamente o apóstolo Filipe pregando para o eunuco na estrada de Jerusalém a Gaza. E sua mensagem alcançou o coração daquele eunuco e o mesmo foi batizado nas águas em nome de Jesus, pois Filipe pregava o nome. Atos 8, versículo 12. E assim por diante, encontramos o apóstolo Pedro pregando aos gentios o batismo em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 10, 47 e 48. Encontramos também o próprio apóstolo Paulo rebatizando os discípulos de João Batista em nome de Jesus. Atos 19, versículo 1 e o versículo 5. Todos esses apóstolos em lugares diferentes pregando a mesma mensagem apostólica que aprenderam do Senhor Jesus Cristo. Há um relato muito forte sobre a história do apóstolo Paulo. O mesmo poderia pregar um batismo diferente, o apóstolo aos outros apóstolos, pois o mesmo foi um apóstolo chamado longe, separado dos outros, o apóstolo de Jesus. Podemos constatar neste raciocínio que se a doutrina da Trindade pregada pelos trinitarianos hoje fosse realmente a doutrina verdadeira, talvez o apóstolo Paulo teria sido um pregador trinitariano. Nesta mensagem
pois o apóstolo Paulo estava no dia de Pentecoste, em Atos 2:38, quando Pedro pregou pela primeira vez o batismo em nome de Jesus Cristo. Ele não estava lá. Se a mensagem trinitariana fosse verdadeira, Paulo talvez seria o primeiro pregador da doutrina da Trindade e do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele não estava no dia de Pentecoste, pois como muitos pregadores trinitarianos hoje alegam que aquela mensagem só seria para o povo do dia de Pentecoste e não para nós agora nos dias de hoje. Mas podemos ver que Paulo também não estava lá no dia de Pentecoste. Então, mais uma vez já dei meu recado e bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos permitir. Tchau. Você ouviu Em Busca da Verdade, com o Diácono Carlos.